Imagine o universo envolto em absoluto silêncio, sem estrelas, sem tempo, sem matéria, apenas o invisível, eterno e insondável Criador, pairando sobre o nada. Antes que qualquer átomo existisse, antes que houvesse som ou luz, algo já se movia nos bastidores da eternidade. Você já parou para pensar? O que havia antes do "faça-se a luz"? A Bíblia começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra, mas não nos conta o que havia antes do princípio. Será que o mundo espiritual já existia? Será que anjos já cantavam glórias nos céus? Ou será que uma guerra celestial já ardia entre forças invisíveis antes mesmo que o tempo começasse a contar? O que a Bíblia insinua e o que os livros esquecidos nos revelam pode mudar completamente a forma como entendemos a nossa origem e o nosso destino. Se você sente que a Bíblia é mais profunda do que aquilo que foi revelado até agora, inscreva-se no canal Segredos do Céu e venha comigo nessa viagem à eternidade antes da criação. Quando Gênesis diz "no princípio", está marcando o início do tempo físico, mas Deus é eterno, Ele existe fora do tempo. Isso significa que há uma realidade anterior ao tempo, onde não havia dias ou noites, mas apenas a eternidade. Em João 1:1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo é o próprio Cristo, que já existia antes de qualquer coisa criada. A Bíblia nos oferece pistas. Em Jó 38:7, Deus pergunta a Jó onde ele estava quando as estrelas da alva juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Isso indica que os anjos já existiam antes da fundação da terra, ou seja, o mundo espiritual antecede a criação do mundo físico. Mas o que eles faziam? Qual era o propósito desses seres antes da humanidade existir? E mais, será que tudo era luz? Ou já havia trevas também? Isaías 14 e Ezequiel 28 falam sobre a queda de Lúcifer, um ser que queria ascender ao trono do Altíssimo. Mas essa rebelião não aconteceu no Éden, ela aconteceu antes da terra ser moldada. Isso explicaria por que Gênesis 1:2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Seriam essas trevas resultado de uma batalha espiritual que antecedeu a criação física? Em textos como o livro de Enoque e o Apocalipse de Moisés, há menções a uma guerra nos céus, a castas angelicais que se rebelaram e a um julgamento divino antes mesmo da criação de Adão. Essas passagens sugerem que o caos espiritual já existia e que a criação da Terra foi um movimento estratégico de Deus em meio à guerra invisível. Se essa revelação está te fazendo ver Gênesis com outros olhos, comente aqui: eu quero entender a verdade antes do princípio. Sua interação fortalece essa missão. O segundo livro de Enoque, também conhecido como Enoque Eslavo, apresenta uma descrição impressionante de 7 céus sobrepostos, cada um com uma função e habitantes específicos. No primeiro céu estão os anjos que controlam os ventos, o orvalho e as nuvens. No sétimo está o próprio trono de Deus. Isso mostra que o mundo espiritual já era altamente estruturado antes da criação da terra. Os anjos tinham tarefas, hierarquias, responsabilidades. Havia música, glória, ordem, mas também julgamento e castigo para os rebeldes. Esse cosmos espiritual revela um universo paralelo, mais antigo que o mundo físico e mais real do que aquilo que vemos. Se tudo isso já existia antes do Gênesis, será que o mundo físico foi criado como uma resposta a um drama espiritual muito maior? Muitos estudiosos acreditam que a Terra não foi criada apenas como o lar da humanidade, mas como o palco cósmico onde o bem e o mal seriam confrontados. O Gênesis marca o início do tempo linear, mas os bastidores já estavam em movimento. A queda dos anjos, a expulsão de Lúcifer, a criação dos mundos celestiais. Tudo isso prepara o cenário para a encarnação do Verbo eterno.
A terra é o lugar onde o invisível se tornaria visível, onde o plano da redenção se revelaria, onde o Filho eterno se tornaria carne. A criação não foi o começo de tudo, foi o início da revelação daquilo que já estava oculto nos céus. Se você está gostando dessa jornada além do tempo, lembre-se de se inscrever e ativar o sino para continuar explorando os segredos do céu com a gente. Os livros apócrifos, como o primeiro Enoque e Segundo Esdras, revelam que houve conhecimento celestial dado aos homens sobre esse tempo anterior ao Gênesis, mas que foi ocultado. Deus mostra a Enoque as moradas dos anjos, as prisões dos rebeldes e os segredos do tempo. Esdras vê em visão o que acontecerá até o fim dos dias, mas recebe ordens para esconder certos livros apenas para os sábios no final dos tempos. Será que nós estamos vivendo essa era agora? Era em que os véus estão sendo retirados e os segredos do céu estão vindo à tona? O simples fato de estarmos redescobrindo esses textos pode ser um sinal profético. Saber que algo existia antes da criação muda a nossa forma de ler toda a Bíblia. Não somos apenas o início da história. Somos parte de uma narrativa muito mais antiga. Um conflito entre luz e trevas já acontecia antes do Éden. Anjos já caíam, tronos já existiam. Louvores e rebeliões já se enfrentavam nas regiões celestes. A criação do homem foi uma resposta à rebelião. E a vinda do Messias, o clímax de um plano traçado antes do tempo. Compreender essa dimensão muda nossa fé. Ela se torna mais profunda, mais consciente, mais cósmica. A fé deixa de ser apenas uma religião e passa a ser uma ligação com o próprio drama eterno da redenção. Talvez você nunca tenha ouvido isso em sua igreja. Talvez te ensinaram que a história começa com Adão. Mas agora você sabe, antes do homem havia luz e trevas, cânticos e quedas, honra e rebelião. Antes da terra existir, já havia uma batalha espiritual acontecendo. E agora você é parte dela. A história da Bíblia não começa em Gênesis, começa na eternidade. E o convite que Deus faz é: entre no meu plano eterno. Conheça os segredos que estavam ocultos antes da fundação do mundo. Comente agora. Eu quero entender o que veio antes da luz. Compartilhe este vídeo com quem está pronto para ir além do superficial. E se inscreva no canal Segredos do Céu, porque estamos apenas começando a desvendar o que o céu não quer mais esconder.